Nosso diácono Luizinho da Praia Grande vem pregar a palavra de Deus para nós. Eu gostei muito do tema, vou prestar atenção no que ele vai dizer. Muito interessante o tema, a alegria da paixão. Paixão é o sofrimento, alegria no sofrimento, alegria na paixão. 1 Coríntios 1, 18, 25. Obrigado, diácono, por ter me ajudado na missa e por esse momento de pregação. Vamos cantar, ministério? Preparando-nos, pedindo o Espírito Santo de Deus para cada um de nós. Tenho esperado esse momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fale, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tem sentido, sei também que tem chorado, eu sei bem que tem sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom, meu irmão e minha irmã, que você continua conosco, após o primeiro momento da manhã com o Padre Eduardo, a irmã Luísa, o Padre Aguinaldo, depois a Santa Missa, no qual nós celebramos a palavra do Senhor, o banquete da palavra e o banquete da Eucaristia. Nós sabemos que neste tempo de pandemia, você fazendo na sua casa, da sua igreja doméstica, o lugar da sua comunhão espiritual, mas tenha certeza, o Senhor, Ele adentrou a sua casa, o Senhor, Ele estava contigo. E justamente neste momento, eu quero retomar aquilo que eu dava como início, no primeiro momento da manhã, esta dimensão do amor incondicional, dentro depois deste contexto da alegria da paixão. Então no primeiro momento da manhã, eu falava que Deus nos amava incondicionalmente, que a missão de Jesus era justamente essa da revelação do amor encarnado. Ele que se entregou, no mistério quenótico, para que você tivesse vida, e tivesse vida em abundância, vida eterna que começasse aqui. E a palavra de Deus no Evangelho de São João, no capítulo 3, como eu citei no período da manhã, bem cedinho, diz justamente isso no versículo 16 em diante: de tal forma, de tal maneira, Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí durante muito tempo eu refletia sobre esta palavra, o que significava este mundo, que mundo é este, pelo qual Jesus vem para salvar, para libertar, para transformar. Na Sagrada Escritura, quando se fala a palavra mundo, nós temos 3 sentidos diferentes. Nós temos o sentido do mundo, obra da criação. Então, Deus criou o mundo e viu, livro do Gênesis, e viu que tudo era bom. Nós temos o mundo
como a humanidade, o mundo dos homens, os homens também são chamados de um mundo. E aqui eu já chamo a atenção para esta palavra do Evangelho de São João, porque de tal forma Deus amou o mundo, é essa realidade da totalidade da criação, da obra da natureza, mas muito mais a primazia desta criação, que é o ser humano. E nós temos também o conceito, a ideia de mundo, o mundo do pecado. Por isso que em alguns momentos da palavra de Deus, vai dizer que o mundo jaz no maligno, que este mundo está condenado, é este mundo do pecado, da prática do pecado. Logicamente que essas ideias, elas se coadunam, elas se entrelaçam, elas se encontram. O Senhor veio para salvar o mundo, e veio para salvar o mundo por amor. Deus veio salvar a mim, veio salvar você, veio salvar a sua família, veio salvar as pessoas que você ama. Todo mundo tem jeito para Deus. Eu queria dizer isso para você, nesta segundo momento em que eu estou falando, nesta pregação sobre a alegria da paixão. Todo mundo tem jeito para Deus. Talvez em casa você dizia assim: olha, eu vou participar do Louvemos ao Senhor, mas eu perdi as esperanças, a minha casa não tem mais jeito, as pessoas elas não se encontram com Deus. Eu rezo, eu oro, eu faço a novena, eu clamo ao Senhor, eu vou à Santa Missa, eu já fiz promessa, mas parece as coisas não vão para frente, as pessoas não se emendam, as pessoas não se corrigem, não voltam para Deus. Acredita, minha irmã, para Deus todo mundo tem jeito. Diga em casa comigo: para Deus, para Jesus, todo mundo tem jeito. É esta mensagem inicial que eu quero dizer para você. Acredite, porque Jesus amou o mundo na sua entrega de cruz. Por isso que eu quero falar da alegria da paixão. Logo que nós começamos a nossa comunidade, a comunidade católica Passio Domini, primeiro eu nunca desejei fundar nada. Eu queria consagrar a minha vida, além da consagração que nós já temos pela graça do santo batismo, mas consagrar de modo específico a minha vida numa obra missionária. Hoje é o dia desse chamado missionário. Eu me encontro nesta palavra da liturgia de hoje. Desejava entregar a minha vida, eu sentia que faltava algo mais, que eu podia doar algo mais para Deus, que eu podia entregar mais para Deus, só que eu não sabia onde. Então eu fui procurar, fiz caminho vocacional num outro lugar durante alguns anos, e participei de um projeto na minha cidade, mas não era aquilo. De repente o Senhor me chamou para a fundação da comunidade católica Passio Domini. Hoje eu não vou falar sobre isso, que significa paixão do Senhor. E dentro desta moção, desta revelação particular, que é esta graça da experiência do carisma, o Senhor, Ele me revelou esta moção, a moção da alegria da paixão. Vocês viram que até o Padre Aguinaldo falou, logo no início, na hora de me apresentar, eu vou prestar muita atenção nisso. Como que pode esse negócio de alegria, paixão? Porque a paixão já lembra o sofrimento, a paixão já lembra o momento de dor de Jesus. E eu já comecei dizendo para você, que Ele entregou a sua vida por te amar, que Ele entregou a tua vida para que, acreditando que todo mundo tem jeito, que existe uma potencialidade dentro de cada ser humano, na qual Deus vê este ser humano. Quando Deus olha para você, quando Deus olha para o teu filho que está nas drogas, quando Deus olha para o teu esposo ou a tua esposa que não querem caminhar com Deus, que não vão à igreja, que não participam da Santa Missa, quando Deus olha para eles, Deus não vê um monte de pecado, mas Deus vê a riqueza da humanidade que contém aquela pessoa. Deus tem esperança nesta pessoa. Deus vê as potencialidades dessas pessoas. Então, acredite nisso, que esta alegria que eu quero falar hoje está incluída, está contida na riqueza da paixão do Senhor. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, se você estiver com a Bíblia em casa. Caso contrário, você acompanhe conosco aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18 a 25. 1 Coríntios, capítulo 1,
versículo 18 a 25. Vai dizer assim a palavra do Senhor, que foi escrita por São Paulo, é uma carta de São Paulo apóstolo. E particularmente ao ler esta palavra, eu me recordava dos inúmeros sofrimentos que São Paulo foi passando ao longo do seu ministério. São Paulo, ele sofreu arduamente, ele sofreu de maneira assim drástica, com sangue, com prisões, com cadeias, com lágrimas, com dores, para anunciar o Evangelho, por ser de Jesus. Foi preso, foi julgado, foi condenado e terminou a sua vida num martírio, sendo decapitado. Então, particularmente, quando eu leio esta palavra, eu compreendo que São Paulo apóstolo, ao falar sobre isso que nós vamos ler agora, ele entende de sofrimento. Não é ainda o sofrimento de Cristo. O mesmo Paulo vai dizer que os sofrimentos dele completam aquilo que faltou às dores de Cristo. E eu quero que você guarde esta palavra. O sofrimento que ele vivia acrescentava no sofrimento de Jesus. Vai dizer assim a palavra do Senhor: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Onde o erudito? Onde o argumentador deste mundo? Acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria deste mundo? Já que o mundo com a sua sabedoria não reconheceu a Deus na sabedoria de vida, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura de sua mensagem. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que lindo, amados. Então Paulo já está dizendo, aquele homem experiente na dor, experiente no sofrimento, experiente em passar por cadeias, naufrágio, por estar sendo julgado injustamente. Ele está dizendo que a paixão de Cristo, que a mensagem do Senhor é uma mensagem da loucura da paixão. Que loucura que é esta? E aí eu relembro a você a palavra do amor. Eu posso dizer que é uma loucura de amor. Olha que lindo, a cruz, ela sela este vínculo de união entre o céu e a terra. Por isso que Paulo está dizendo, tudo isso parece uma loucura. Tudo isso que Jesus sofreu, que Jesus padeceu, entregando-se no madeiro da cruz, sofrendo no madeiro da cruz, parece uma loucura, mas é uma loucura que é sabedoria, é uma loucura que é amor de Deus por nós, que é graça de Deus para nós, para você, para a sua vida. Pense assim, se o pecado dividiu, a paixão uniu. Se a árvore do paraíso rompeu a aliança com Deus, a árvore da cruz nos uniu novamente a Deus. Você está unido a Deus novamente, pela loucura da mensagem de Jesus, que é a revelação da sua totalidade deste Deus, naquela união hipostática, na sua natureza divina e humana, uma única pessoa, entregue no madeiro da cruz, para nos salvar, para nos libertar. O Senhor atou o nosso vínculo com o céu. O Senhor atou o nosso vínculo com a eternidade. Já parou para pensar nisso? Que Jesus garantiu que você possa retornar à comunhão plena
de amor com Deus. Comunhão plena, uma comunhão agora que é selada no seu corpo transfigurado. O profeta Isaías, no capítulo 53, vai chamar Jesus de o homem das dores, maltratado, o homem irreconhecível, que já não tinha mais aspecto humano. Ele se entregou por nós, ele deu a sua vida por nós. No alto da cruz está a sabedoria divina, no alto da cruz está a sabedoria eterna. Por isso que ao olhar para o crucificado, ao olhar para Jesus, que está irreconhecível na cruz, eu vejo a mensagem da eternidade, a mensagem do Pai para todos nós. Você tem um lugar no céu. Você já não precisa mais duvidar que tenha um lugar para você. Você não precisa mais padecer por causa dos teus pecados. Ao contrário, você pode se agregar a Jesus, se unir a Jesus, numa união íntima de amor. Os místicos da igreja vão chamar de esponsalidade. Nós chamamos particularmente de esponsalidade passiocêntrica, de esponsalidade na paixão, tendo a paixão como centro. Unir-se ao leito da cruz. Olha que coisa linda. Unir-se ao leito da cruz. E talvez aí, respondendo aquilo que o padre Aguinaldo falou, mas aí, diácono, tudo bem. Essa questão do sofrimento. Há pouco tempo, eu estava lendo um livro de um sacerdote que escreveu um dicionário de mística, o Tanqueray, e ele dizia o seguinte sobre a divinização do sofrimento. Geralmente nós falamos do sofrimento como algo pesado, e eu não vim aqui ao falar da alegria, da paixão, eu não venho aqui defender que seja gostoso sofrer, eu não estou pregando um culto ao sofrimento como algo agradável. Nós sabemos que o sofrimento, ele é algo penoso, nós sabemos que o sofrimento é algo difícil, todo mundo já passou por um sofrimento, saiba disso, viu? Eu me lembro quando criança, que nós tivemos que mudar de cidade, de estado, e como nós sofremos, como nós passamos dificuldade, necessidade, muitas vezes tendo aquilo que as pessoas nos davam, e olha que era pouco, porque era uma cidade pobre para comer. Me lembro que mãe muitas vezes, ela cozinhava lá um pedacinho de sardinha em lata, com um pouquinho de farinha, e dava para a gente comer, e me lembro que muitas vezes ela ia deitar sem comer. É um sofrimento. Eu me lembro também o sofrimento da nossa vida, sofrimento com os filhos, sofrimento na família, na criação, os desafios, as lutas, o desemprego, já fiquei desempregado, sofrimentos, cada um de nós poderia enumerar, o padre Aguinaldo, o padre Eduardo, a irmã Luísa, poderiam partilhar sobre os sofrimentos deles. Se você é ser humano, se você é gente, você tem sofrimentos. Só que eu descobri que existem 3 tipos de sofrimentos, pelo menos basicamente. Pode até ser que existam outros, talvez os mais doutos, os mais conhecedores, os mais aprofundados na área da psicologia, da psiquiatria, quem sabe, ou até mesmo da filosofia, podem enumerar outros tipos. Eu não estou falando de tipos específicos, mas de modelos, formas de se viver o sofrimento. Três maneiras, vamos dizer assim. Existe o sofrimento que é aquele que cabe a mim, que é vivido por mim, que muitas vezes ele acontece em decorrência das escolhas que eu tomei. Vou dar um exemplo. A pessoa diz assim, eu estou incomodado, eu estou além do meu peso, e eu preciso emagrecer, estou sofrendo com isso. Esse sofrimento só depende de você, esse sofrimento só depende da tua decisão. Existe um outro tipo de sofrimento, o sofrimento aquele, meu filho maior de idade, casado, está me dando dor de cabeça, eu não sei mais o que fazer. Você pode rezar por ele, mas isso é um sofrimento que é dele, causa em você, te atinge, te alcança, mas você não tem poder de decisão, você não tem poder de escolha, você não tem o que fazer.
então você pode confiar nas mãos do Senhor. Esse tipo de sofrimento, ele é o ideal para serem depositadas as mãos ensanguentadas de Jesus. Aquele que não cabe mais a você, a conversão do teu marido, a conversão da tua esposa, a conversão do teu filho, a conversão da tua filha. Eu me lembro que uma vez na nossa comunidade, nós estávamos promovendo uma noite da pizza, e eu vou partilhar isso porque Jesus me lembrava esse testemunho às 3h da manhã. Era uma noite da pizza, e a gente fazendo ali todo aquele trabalho para arrecadar fundos para a obra. Lá nós temos obra social, hoje temos trabalho com crianças, temos um trabalho de evangelização com pessoas muitas vezes que sofrem, que vêm nos procurar. Nosso carisma é esse, alívio do sofrimento, sermos discípulos e ministros do amor incondicional para alívio do sofrimento. E eu me lembro que um dos filhos teve uma ideia, chegou até mim e falou assim: olha, eu queria levar um pedaço de pizza para um pessoal que está se prostituindo ali próximo da nossa casa ali na esquina. E ele pegou, fez justamente isso. Ele falou assim, primeiro foi perguntar, né, para que não chegasse lá com a pizza e de repente o pessoal achasse que ruim ou mal com aquilo. E ele de repente chegou chegou próximo de um rapaz. Foi até engraçado, porque ele era um comerciante na cidade, e o pessoal passando na avenida da cidade, via ele ali conversando com o pessoal, sem entender o que é aquilo. Olha como as pessoas julgam, e começaram a buzinar, a tirar sarro dele, e ele estava ali para evangelizar. E ele chegou naquele rapaz e falou para ele: olha, queria falar contigo. E o rapaz falou assim: não vou fazer programa não, eu queria te oferecer um pedaço de pizza, porque nós estamos fazendo um evento aqui na casa, e estava tendo música ao vivo, cantando música do Padre Marcelo, aquela evangelização nas mesas. E aí aquele rapaz falou assim: não, eu não quero pizza, muito obrigado, por sinal, eu vou até embora. E aí o missionário falou assim: mas por que você vai embora? Porque eu vim aqui para trabalhar. E é assim que ele estava falando em relação à prostituição. Mas eu comecei a ouvir as músicas do Padre Marcelo, eu comecei a ouvir os cantos, os louvores e a oração, e eu não tenho coragem de fazer o que eu ia fazer hoje. Eu preciso voltar para casa. E aí aquele missionário falou assim: olha, mas o dia que você quiser voltar aqui, eu queria que você entrasse lá para você comer a sua pizza, mas o dia que você quiser entrar aqui, voltar na nossa casa, seja muito bem-vindo. 15 dias depois, eu estava numa missão no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e me ligaram assim: olha, está acontecendo o seguinte, tem um rapaz aqui, e eu não estava entendendo, que a pessoa estava muito nervosa, e ele falou assim: é aquele rapaz que estava se prostituindo no dia da noite da pizza, e ele veio aqui, e ele tocou a campainha da casa, e na hora que um outro missionário abriu a porta, ele disse assim: eu sei que Jesus mora aí dentro, ele pode mudar a minha vida. E o missionário, tomado daquele ímpeto, tomado do amor de Deus, abriu os braços e disse para ele: só se for agora. E ele começou a chorar. E ele entrou dentro da casa, e ele levou ele para a Capela do Santíssimo, e ele me ligou, disse assim: olha, eu não sei o que eu faço. Eu falei assim: segura ele aí. Eu estava voltando já da viagem, e aí esse rapaz, tive a oportunidade de conversar com ele, mas naquele dia mesmo eles oraram por ele, ele já tinha dito que estava sem pagar o lugar onde ele morava. No dia seguinte marcaram para ele se encontrar comigo, e eu tive uma longa conversa com ele, foi a tarde inteira conversando com ele. E ele me disse o seguinte: aquele dia que eu estava para me prostituir aqui na esquina, na hora que eu comecei a ouvir os louvores e a música do Padre Marcelo, eu fui tocado profundamente, e eu não tive coragem de me prostituir, eu não tive coragem de fazer aquilo que é a minha profissão. Só que tem um problema: já tem 15 dias que eu não pago o lugar onde eu moro, porque eu me prostituía para pagar o lugar onde eu morava. Mas também tem 15 dias que eu já não uso mais crack. Gente, aquele homem, ele foi liberto, aquele homem foi transformado, ele foi tocado pelo louvor de um povo que estava ali, tentando trabalhar para a evangelização. Nós oramos por ele, partilhamos muito, e sabe o que ele me disse? Uma das coisas que mais me chamou a atenção, ele me contou toda a história de vida dele, me disse como ele foi parar nesta vida de prostituição, e ele me disse assim: eu sempre fui católico. Você compreende
que muitos daqueles que são católicos têm se perdido, porque nós paramos de evangelizar. A CNBB, uns anos atrás, lançou um documento 72, Queremos Ver Jesus, e de evangelizar os batizados, nesse contexto da evangelização daqueles que receberam o sacramento do batismo. Olha que lindo, aquele homem então fez um encontro poderoso com a pessoa de Jesus, foi batizado no Espírito Santo e teve a sua vida transformada. Coisa mais linda, ele fazendo a renovação das promessas do seu batismo. Tem sofrimentos que dependem de mim, e que eu devo administrar, e que eu devo aprender a dar a resposta para aquilo que eu estou vivendo. Tem sofrimentos que devem ser colocados nas mãos de Deus, mas existe também um terceiro grupo de sofrimento, que é aquele sofrimento que deve ser ofertado para Deus, que deve ser um sofrimento oblativo, que deve ser divinizado pelo Senhor. Você pode também fazer dos teus sofrimentos uma oferta agradável a Deus. E eu não estou dizendo que não irá doer, eu não estou dizendo que será fácil, eu estou dizendo, e aí nós podemos falar de tantos santos, São Padre Pio, nós podemos falar da Beata Alexandrina, nós podemos falar de santos e santas na história da igreja, que souberam fazer do seu sofrimento uma oferta agradável a Deus, que souberam entregar-se ao Senhor, e porque fizeram isso, aprenderam a viver em meio ao sofrimento, não é uma resignação, não é um condicionamento meramente racional. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de uma oferta agradável a Deus, assim como Paulo vai dizer, de apresentar no Senhor, no sofrimento de Cristo, o meu e o teu sofrimento. Acreditar que Deus está fazendo uma obra a partir daquilo. Eu me lembro que quando eu participava de feitiçaria, de macumbaria junto com a minha família, e eu tive uma experiência naquele lugar no qual disseram que meu pai ia morrer. E eu fiquei desesperado, fiquei apavorado. Imagina um pré-adolescente ouvindo dizer que seu pai ia morrer. E no dia seguinte eu entrei numa igreja, a igreja de São Domingos de Gusmão. Parei diante da imagem de Nossa Senhora das Graças, como aquela que tinha de manhã aqui. Olhei para ela e disse assim: se você existe de verdade, por favor, salva o meu pai, livra o meu pai, ajuda ele. E eu estava falando aquilo, na verdade, em silêncio, não estava verbalizando aquela minha oração, nem sabia que era uma oração direito, mas era uma oração. E uma senhora colocou a mão no meu ombro, levei um susto, me levou para dentro de um salão e disse assim: olha, você vai fazer uma leitura aqui. E eu falei assim: mas lê para quem? Eu falei assim: aqui é a Legião de Maria. Imagine que tinha um monte de senhora sentada. Eu nem sabia o que era a Legião de Maria. E aí ela fala assim: olha, que a pessoa que lê melhor, ela faltou, então nós estamos precisando de alguém para ler. E eu peguei aquela ata da presidência da Legião de Maria e fiz a leitura. E quando eu fiz a leitura, elas começaram a aplaudir, ficaram felizes, falaram assim: nossa, que lindo, você está contratado, a partir de agora, você vai ler para nós aqui na Legião de Maria. E eu falei: mas o que vocês fazem aqui? A gente reza o terço, a gente também faz trabalhos de caridade. E eu falei: mas eu não sei rezar o terço. Uma delas já puxou um terço, deu na minha mão, a outra já pegou uma catena, deu também na minha mão, um folhetinho, como se rezar o santo terço, e eu rezei um terço com aquelas mulheres naquele dia, e nunca mais larguei a Igreja Católica Apostólica Romana. Depois o Senhor, a Santíssima Virgem Maria, ela que é especialista no Espírito Santo, ela que é especialista desse divino esposo, ela me conduz ao grupo de oração, e lá eu sou batizado no Espírito, lá eu recebi a graça de Pentecostes da minha vida, e a minha vida foi transformada, só que a minha família ainda não estava transformada. Quantas vezes eu rezei o rosário, até as 3, 3h30, 4 da madrugada, pela libertação do meu pai e da minha mãe, clamando que Jesus tivesse misericórdia deles. Até que no dia do meu aniversário, dia 24 de junho,
2 anos depois da minha oração, meu pai sem falar comigo, porque ele tinha dito que eu tinha ficado maluco da cabeça, que só queria saber de igreja, que eu orava em umas línguas meio estranhas, a oração em línguas, a glossolalia. Sem falar comigo, dia do meu aniversário, eu levantei e entrei na sala. Meu pai não falou comigo. Passou o dia, tocaram o interfone, ele atendeu. Quem é? Somos nós quem? O grupo de oração. Entrou o grupo de oração na minha casa, e eles diziam: a paz de Jesus esteja nessa casa. Meu pai respondia: a paz para você também. Mas nossa, era da feitiçaria, mas respondia. O coordenador do meu grupo pergunta para mim: se Jesus viesse à sua casa hoje, o que você pediria a Jesus? E eu vou dizer: eu pediria a conversão. Eu nem disse pediria, eu falei: eu peço a conversão do meu pai e da minha mãe. E ele vai dizer para mim: então se você crê, te será dado, porque onde 2 ou mais estiverem reunidos, o Senhor está no meio deles. E ele levanta os braços e diz: vem São Miguel Arcanjo. Naquele momento, meu pai cai prostrado no chão, escravo do demônio, e se levanta devoto de Nossa Senhora Aparecida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Está entendendo, meu irmão? Nós vamos viver momentos de sofrimento, e não significa que eu não tive outros sofrimentos depois. Então, nós precisamos compreender que quando Jesus, ele é todo sofrimento na cruz, quando ele é todo chagado na cruz, Santa Brígida, na sua revelação particular, vai dizer que são mais de 5.000 feridas, aquele homem irreconhecível, como eu dizia, ali está a potência da ressurreição, bem numa visão aristotélica mesmo. Ali está a potência da ressurreição. O ressuscitado está no crucificado, em potência, e por isso que eu preciso olhar para o sofrimento de Cristo, no lugar onde eu agrego o meu sofrimento, e dizer: bendita seja a árvore da cruz, bendito seja o crucificado, bendito seja Jesus ferido, irreconhecível, porque nele está a felicidade da minha salvação. Então eu posso dizer que existe uma alegria da paixão no sofrimento de Cristo, que parece uma loucura, parece uma maluquice, mas eu olho para o crucificado e eu vejo a minha vida nova. Eu olho para Jesus ferido e vejo em mim sendo restaurado um homem novo. Eu olho para aquele homem irreconhecível e vejo que eu vou sendo transformado num homem novo. Eu vejo que estou sendo feito um homem novo. Para você que já caminha com Deus, olhe novamente para o crucificado, porque a sua conversão não foi uma só, meu irmão, mas existem várias conversões ao longo da caminhada. O Senhor quer realizar uma obra de conversão em mim e você. É assim que Deus quer fazer. Você acredita que aquela pessoa que está perdida, aquela pessoa que não tem mais perspectiva, que ninguém dá mais nada por ela é amada por Deus? Eu me lembro que numa outra ocasião, na nossa casa, nós estávamos fazendo um atendimento de oração por cura interior, e um rapaz, ele entra dentro da nossa casa, pede para ser atendido, ele senta na frente de uma missionária, e diz bem assim: olha, eu quero te fazer uma pergunta, dependendo do que você responder, eu quero receber a oração. Eu matei uma pessoa. E ele já começa a chorar. Fui preso, paguei meu tempo na prisão, eu queria saber se Jesus me aceita de volta. Aquela missionária se levanta, pede que ele se levante também, e abre os braços para ele e diz: Jesus quer te abraçar agora. Gente, aquele homem foi transformado de tal maneira que hoje, isso já tem praticamente 13 anos,
Este homem hoje, ele é casado, ele tem filhos, ele toca na Santa Missa. Ele trabalha com os pobres para reparar o mal que ele fez, para gerar vida onde tem morte, para fazer reparação. Nós precisamos acreditar que ao olhar para o crucificado eu encontro vida, eu encontro felicidade, mas eu não encontro prostração, eu não encontro desespero, eu encontro esperança. Em Jesus crucificado, nós temos as virtudes teologais reveladas para nós: a fé, a esperança e a caridade. Jesus revela para nós: você precisa ser um homem de fé, uma mulher de fé. Jesus revela para nós: você precisa ser um homem de esperança, uma mulher de esperança. Jesus revela para nós: você precisa ser um homem e uma mulher de amor. Creia, o amor é para você, o amor é para a sua vida, o amor é para a sua história. Creia nisso. Deus quer realizar esta graça na tua vida. Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, o Senhor vai dizer assim: vamos começar do versículo 1. Desse modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado, corramos com perseverança ao combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumador da nossa fé. Gente, o segredo está justamente aí, em manter o olhar fixo em Jesus crucificado. Jesus, ele me dizia isso no início da Passio Domini. Jesus me dizia assim: mantenha os olhos fixos em mim. E eu não conseguia entender. Mas como é que eu vou ficar mantendo meu olhar fixo ao Senhor? Um pouco daquela ilusão inicial, achando que eu tinha que olhar para Jesus, mas de forma espiritual. Mas não é isso não. É olhar de maneira fixa aquele que consumou a fé nele mesmo, que está dizendo: olha, Ele é o autor e o consumador da minha fé. Ao olhar para Ele, a minha fé cresce. Ao olhar para Ele, a minha fé aumenta. A minha fé, ela transborda. Ao olhar para Ele, a minha esperança transborda. A minha esperança se reafirma, se consolida. Ao olhar para Ele, o amor transborda. E aí eu posso não desistir mais das pessoas. Eu posso tomar a decisão de novamente olhar para as pessoas, de olhar para o meu esposo, aquela pessoa que muitas vezes tem me feito sofrer, e dizer: eu vou lutar por ele, eu vou ofertar este sofrimento, mas ele vai ser salvo em nome de Jesus, ele vai para o céu, porque não cabe na minha cabeça nós acreditarmos que nós podemos dormir tranquilos sem que as pessoas estejam no caminho para o céu. Porque muitas vezes a gente fica rodando em torno de nós mesmos, né? Eu quero a felicidade para mim, eu quero a alegria para mim. E não estou dizendo que é injusto, que é errado. Eu só estou dizendo que nós precisamos desejar o céu para o outro. O céu para as pessoas é justamente nisso. Desejar o céu para as pessoas. Que as pessoas se encontrem. Até porque Deus desejou isso. Eu convido você a fechar os teus olhos um instante. Com os olhos da tua fé, você vai trazer a imagem de Jesus crucificado no teu coração, no teu pensamento. E ao olhar para Jesus crucificado, em nome de Jesus, que você permita que caia por terra todas as ideias que estavam consolidadas, ideias de rejeição, ideias de desistência, ideias de prostração, ideias que te faziam escravas, prisioneiras, para que o desejo de céu, o anseio por eternidade, que é isso que nos revela o crucificado nos revela. Vou pedir para o meu irmão da câmera dar um close aqui.
Dá um close aqui no crucificado. Ele nos revela a possibilidade de salvação para todos, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para os teus, aqueles que você ama, para os enfermos, para os doentes, para aqueles que os médicos disseram que não tem mais jeito. Para Jesus todos têm jeito. Todos têm jeito. Ore agora. O Senhor dá ao meu coração para que tem pessoas de joelhos agora, e eu compreendo isso. É isto mesmo, você entendeu. Pessoas que agora colocam as lágrimas, em lágrimas colocam aqueles que amam. É isto mesmo, você entendeu. Colocar as pessoas que você ama aos pés daquele que pode te salvar, que pode salvar esta pessoa, que pode fazer uma obra nova. É justamente isso, é nisto que consiste a alegria da paixão. Olhar Jesus crucificado, olhar Jesus no alto do madeiro, e contemplar a revelação do amor de Deus ali, contemplar a missão de Jesus. Hoje é o dia da missão. Qual é a missão de Jesus por excelência? A missão de Jesus por excelência é dar-se pela salvação da humanidade. Isso é motivo de alegria. Ao invés de nós chorarmos, ao olharmos o crucificado, tem até pessoas que dizem assim, né? Se eu pudesse, eu voltaria no tempo, e eu tiraria Jesus daquela situação. Irmão, Jesus não queria sair daquela situação, não. Jesus, ele quis entregar a sua vida. Ele vai dizer: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. E Jesus a deu por você e por mim, e pelos seus. Ao invés de nós chorarmos naquele momento, nós precisamos olhar para o crucificado e permitir que entre uma profunda paz no nosso coração, uma decidida decisão por Deus, uma determinada determinação pelo caminho do Senhor, de dizermos: olha, Senhor, é isto mesmo, a tua paixão me deu vida, e por isso eu me decido. Quero convidar você a se decidir nesta manhã, talvez como você nunca tenha feito, a se decidir por Jesus, a se decidir pelo Espírito Santo, por ser um homem novo, uma mulher nova, por ser um homem transformado, uma mulher transformada, por permitir que o Senhor, também pelo teu testemunho de vida. Eu costumo dizer que às vezes na igreja, né, tem gente que chega em casa, acabou de sair da missa, acabou de sair do grupo de oração, acabou de sair do encontro do louvemos ao Senhor, quando tem aqui com o povo, e se Deus quiser em breve terá novamente, para a honra e glória do Senhor, no nosso santuário das mãos ensanguentadas de Jesus, em breve, em nome de Jesus. Mas quando chega em casa, o marido diz assim: ô filha, está vendo por que eu não vou na igreja? A sua mãe saiu daqui e estava boa, voltou da igreja, pelo amor de Deus, parece estar com o diabo no couro. Gente do céu, quando você sai da igreja, quando você sai de um encontro, quando você sai dessa experiência com Jesus, você precisa voltar transformado, você precisa voltar restaurado, e muitas vezes sem abrir a boca, as pessoas vão reconhecer a obra que Deus realizou na sua vida. Feche seus olhos um instante. Eu vou pedir para o Ministério de Música cantar a música. Eu não ensaiei com eles, não combinei. Vamos ver se eles topam, tá bom? Quem sabe faz ao vivo, né, Padre Aguinaldo? Verdade. Quem sabe faz ao vivo. Dá um ré aí. Sai tocar Terra Seca, Fraternidade São João Paulo II. Somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança, somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança.
pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar, pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri, aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri, aqui é o meu lugar. Põe a mão no teu coração, com teus olhos fechados, fixe o teu olhar no crucificado. Permita que Ele te lave e purifique com o seu sangue redentor. Que das mãos ensanguentadas de Jesus jorrem sangue para lavar o teu coração. Que você redescubra a alegria em Jesus, a felicidade no crucificado. Una a tua dor à dor do Senhor e seja aliviado nesta manhã. Permita que Ele te erga, que Ele te levante, que Ele te faça um homem e uma mulher nova. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva.